Para você que se liga aqui no nosso Cristalcast, hoje nós recebemos a nossa prefeita Adriana Duque e Terezinha para falar de um assunto muito importante para a região toda, que é o IML. Vamos conversar com a Tere e com a nossa querida Duque. O acordo feito entre Prefeitura e Estado, prefeita, para que o IML voltasse a se instalar em Itapeva e atendesse toda uma região. Como é que está esse andamento do IML? Já está funcionando? Então, o IML já existe em Itapeva há muitos anos, contudo, com o passar do tempo, não foi colocado, não houve um empenho ali para a contratação de funcionários públicos estaduais para compor seu corpo técnico de pessoas para cumprir ali as suas obrigações legais. E em janeiro desse ano, logo que nós assumimos, nós tivemos uma reunião bastante importante. Tivemos algumas reuniões, mas a crucial foi ali no comecinho do ano, no meio de janeiro, onde tivemos várias pessoas envolvidas, pessoas da nossa sociedade, o Conselho Comunitário de Segurança. Nós contamos com a presença do responsável pelo IML de Sorocaba também aqui. Tínhamos vários membros da comunidade, os membros natos do Conselho Comunitário de Segurança, que são o comandante de companhia da Polícia Militar, nós contávamos ali com o capitão Pires, com o doutor Reinaldo Braga, Reinaldo Braga não, o doutor Renato Knapp, pela Delegacia da Polícia Civil, e estávamos ali todos reunidos num empenho. Qual era? Porque o nosso ML, ele tem um atendimento muito aquém do que ele deveria ter. Porque nós, infelizmente, quando na nossa região, composta por 17 municípios, ocorre algum acidente fatal de carro, de moto, de caminhão, de trem, um afogamento, uma morte violenta, um homicídio por tiro, por faca, por qualquer motivo que seja, infelizmente, esse cadáver ele é levado para fora daqui, ou para Itapetininga, ou para Sorocaba. Então, aquela família que já está ali sofrendo demais pela perda do seu ente querido, por uma situação de violência, seja ela qual for, ainda vai ter que esperar um bom tempo para que os exames periciais sejam feitos naquele corpo, que foi transportado para fora daqui e, às vezes, dependendo do horário, se for no final do dia, só vai ser periciado na manhã seguinte, às vezes, e até que isso volte para cá, para um velório. Então, há todo um sofrimento envolvido, há toda uma expectativa e, infelizmente, a gente se depara com uma certa frequência com esse tipo de situação. E esse pleito já não é de hoje, não é do nosso governo, já vem há bastante tempo. Então, nós trouxemos essas autoridades, nós nos reunimos ali na prefeitura para, de que forma a prefeitura de Itapeva ou até a própria região poderia contribuir com o Estado, porque o responsável por esse trabalho é o governo estadual, mas de que forma o município poderia contribuir. E ali foi falado, durante essa reunião, pelo responsável de Sorocaba, que se tivesse um auxiliar de necrópsia, né? A necrópsia é aquele exame que é feito no cadáver para descobrir a causa da morte. Se houvesse um auxiliar nesse sentido para o médico, isso poderia ser realizado aqui. Esse tipo de exame poderia ser realizado em Itapeva. Então, na hora, já me veio, eu falei, o que precisaria para nós, como poder público, auxiliarmos? Ele falou, um funcionário público para auxiliar. Eu falei, mas no nosso quadro, nós não contamos com esse profissional, mesmo porque isso não é uma característica de serviço que a municipalidade tem que entregar. E ele falou, não, seria um funcionário público com qual a formação necessária? Com nível de ensino médio, concluso, e que ele só vai agir como uma parte administrativa, contudo, como um auxiliar ali na hora que o médico precisasse. Um treinamento, com certeza. Então, aí que tá. Eu falei, tá, mas como que eu vou colocar uma pessoa para fazer esse trabalho? Que é um trabalho muito delicado. Não, né? É muito difícil.
eu tive a oportunidade na carreira militar de assistir algumas necrópsias, né, na nossa formação, e das poucas vezes que eu estive ali presente, em torno de 10, você já sai bastante impactado. Então, você imagina quem vai trabalhar rotineiramente com essa situação. Então, eu falei, como faria? Ele falou, não, a gente proporcionaria um curso da parte técnica e da parte prática. E eu falei, então, tá fechado. Se é esse o problema, nós fornecemos este funcionário para vocês. Um único funcionário? Um único funcionário. Ele falou em um funcionário. E ele falou, não, então a gente vamos providenciar o curso. E eu perguntei de que forma aconteceria, ele explicou que seria uma parte teórica, virtual, e depois, ali num período de uma semana, parte prática em Sorocaba, sabendo manusear os instrumentos e que condutas tem que ter ali naquela situação. E eu falei assim, então vamos fazer melhor. Ao invés de mandar um para o curso, nós vamos mandar 3. Por quê? Porque nós precisamos ter o reserva. Porque vai... E são 24 horas abertas? Não, então, aí que é outro detalhe. Nós mandaríamos 3, porque a gente tem que ter o reserva. Vai que a gente forma uma pessoa e ali no desencadear do trabalho, ele se sente... Não, e até ele vê que aquilo não é para ele. Ele fala, viu, eu estou muito impressionado, eu não quero continuar. E não dá para você obrigar a pessoa a executar esse tipo de serviço se ela não se sentir, no mínimo, tranquila para aquela ação. Então, eu falei, é importante nós termos 3, mesmo porque esse funcionário, se ele precisar entrar de férias, se ele tiver um pé quebrado, para o trabalho não parar, a gente teria o reserva, o substituto, e teríamos o substituto do substituto. Isso é uma previsibilidade até militar minha. E aí a gente conversou e assim ali ficou acordado. E desta forma, ao longo de alguns meses, foi elaborado um termo de convênio, porque a gente não faz nada de boca, né? Porque está envolvendo um trabalho. Nós verificamos, no primeiro momento, o voluntariado por parte de alguns funcionários públicos, porque não dá para a gente determinar quem vai executar esse tipo de situação, e de que forma ele teria uma diferença salarial. E foi determinado que, e em acordo também com a nossa Câmara Municipal, que esse funcionário ele vai ganhar uma insalubridade diferenciada, porque assim determina também a atividade que ele vai executar, né? Até com cuidado, muito cuidado com desvio de função, enfim, porque ele não vai... graças a Deus, a nossa região, ela não é uma região em que 24 horas estamos recebendo pessoas... Notícias tristes. Exatamente, né? Esse tipo de situação. Mas pode acontecer durante o dia, durante a noite, não tem previsibilidade. E dessa forma foi feito. Os 3 funcionários públicos fizeram a parte virtual e foi transcorrendo a parte do convênio junto à Secretaria de Segurança Pública. E a minuta do convênio, o que é a minuta? É o documento, é o padrãozão lá que veio do governo do estado, já ali indicando um funcionário, que foi o que foi acordado nessa reunião, e o plano de trabalho, de como se desenvolveria essa atividade. Foi assinado por mim, né, a prefeita, lá por Sorocaba, e subiu para São Paulo. Onde está hoje? Para o secretário de Segurança Pública, que é o Guilherme Derrite, e tivemos agora, recentemente, a publicação em Diário Oficial. Então, deu tudo certo. Contudo, quando eu vibrei quando eu vi a publicação em Diário Oficial, né? Eu falei, puxa, que bom. São processos. Demorou aí 8 meses, mas saiu. Mas saiu. Saiu. Só que quando houve a publicação, e eu fiz o contato lá em Sorocaba com o doutor Túlio, ele falou, não, prefeita, está errado o convênio. Eu falei, como assim, doutor? Não é um funcionário, são 3. Eu falei, não, 3 seria na condição de termos reserva para o caso de alguma necessidade de afastamento do funcionário. Ele falou, não, tem que ser 3. Eu falei, mas por que 3? A gente acordou 1. Ele falou, não, tem que ser 3. Porque tem que funcionar em regime de 24 horas. Daí eu falei, não, mas por quê? Não, porque pode chegar a qualquer tempo uma notícia de um
de um acidente desses, de uma ocorrência dessas, para recepcionar esse corpo. Pode ser no meio da madrugada? Eu falei, ok. Se for no meio da madrugada, esse funcionário vai ser chamado no meio da madrugada para recepcionar esse corpo, para guardá-lo do jeito que ele deve permanecer, até que no próximo expediente, né, na manhã seguinte ou na mesma madrugada, se houver uma determinação, o médico legista venha para Itapeva para proceder os exames com o auxílio desse funcionário. Ele falou, não, esse funcionário tem que estar lá 24 horas. Eu falei, não, então aí já não está certo, porque não foi isso que foi acordado na nossa reunião, né? Porque foi a pergunta que eu fiz. Então, nós teremos médico 24 horas em Itapeva? Para que a gente tenha funcionários 24 horas? Desculpe, prefeita, mas existe o plantão à distância, não é? Esse mesmo funcionário poderia ser chamado. Sim, ele ficaria de sobreaviso, Terezinha. Claro. Não é problema. O nosso funcionário, ele vai trabalhar em que horário? No horário de expediente administrativo, normal. Entre 8 e 18, ele vai estar ali fazendo os atendimentos normais. Se tiver uma ocorrência complexa de uma morte, ele estará lá apto para recepcionar. Se for na madrugada, ele é acionado. Ele vai lá. Mas que pé que está agora? Então, eu estive semana passada em São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública. Porque o que aconteceu? Qual foi o imbróglio? Como houve essa conversa por telefone, que não vai ter a parte prática, por conta que Sorocaba fala que tinham que ser 3 no convênio, e não 1, como foi acordado e assinado por todas as partes, eu fui para São Paulo. E São Paulo já tomou ciência de tudo isso, e eu creio que esta segunda agora que vem é a data que eles me deram como limite para já darem uma resposta sobre tudo isso. Porque o funcionário, desculpe, mais uma vez, mas o funcionário já foi fazer o treinamento, pelo menos esse não, que já está, nem ele. Não, porque se a gente não alterar o papel, o convênio, colocando 3, eles não estão querendo, não é formar os 3, eles querem 3 lá dentro do ML, aqui de Itapeva. E a gente não tem condições de manter 3 funcionários públicos à disposição 24 horas, porque esse ele ficaria de sobreaviso, né? Mas ele ficaria à noite. Uma estatística de quantos acidentes acontecem? Não, mas isso já foi feito dessa forma, graças a Deus a nossa região ainda é uma região tranquila, né? A gente tem incidência criminal e de acidentes em torno ali de mortes violentas de 6, de 5, vamos falar de 5 a 10 por mês. Por mês. Sabe, é muito pouco, graças a Deus, né? É pouco, graças sim, se a gente for comparar com maiores centros. E a gente não considera só a cidade de Itapeva, mas considera toda a região, porque esse Quantos ML municípios são 18 municípios que são atendidos aqui. Isso. E aí, então, ficou eu não sei se essa é a palavra certa, mas ficou um mal-estar. Porque cabe um imbróglio, viu, Adriana? Ficou um imbróglio, sim. Mas foi importante eu ser ouvida na Secretaria de Segurança Pública. Por quê, dona Terezinha? Não é responsabilidade do município. Nós nos mostramos favoráveis a ajudar, porque a gente sabe da dificuldade de concursos públicos, de chamamento para esse tipo de funcionário, que é sim de responsabilidade do Estado. Então, nós nos mostramos favoráveis a ajudar, não só a cidade de Itapeva, mas toda a região, com esse auxiliar, né? Então, a gente está tirando do nosso corpo de funcionários uma pessoa ali para continuar servindo a comunidade, mas auxiliando também o Estado nessa função. E sim, eu creio que vai ter um desenrolar positivo bem dentro em breve. Eu creio que até segunda-feira, que foi o prazo que eles me deram, de que a gente tenha uma solução para essa questão. Nós vamos acompanhar, porque realmente é muito tempo, desde a conversa que teve lá atrás, 8 meses para um processo caminhar, não é? Adriana, se mal lhe pergunte, não seria bom usar uma força política do Estado para poder agilizar isso? Então, essa minha primeira conversa foi uma conversa lá na secretaria. Eu estive lá com eles, porque eu tinha que passar essa impressão de tudo isso que está acontecendo. Porque a gente não está aqui para brincadeira. Quando a gente senta e faz uma reunião,
é uma reunião para a gente sair com uma solução plausível e positiva para a demanda que a gente está se propondo. E foi o que nós fizemos. Eu falo assim, tem que ser reunião de gente grande, que a gente precisa sentar e ter uma resolução do que pode ser feito. O que Itapeva podia fazer? Ofertar um funcionário, né, do seu quadro lá. Ainda ofertei 2 para termos uma reserva para que, por algum motivo, o serviço não parasse no desenrolar. E aí, depois de todo esse trâmite, o convênio feito, quando a gente está assim, em vias de concluir agora o estágio prático desses 3, não vai se não mudar a minuta, o convênio que foi assinado, inclusive pelo secretário de Segurança Pública. Então, eu creio que essa lide, né, esse imbróglio, ele deve ter uma resolução, creio eu, aqui até segunda-feira, dia 22. Rogo a Deus que isso aconteça, porque a gente está... houve um aborrecimento, sim, com relação a isso. Inclusive, a nossa força para que o ML dê certo é tamanha que o CONSEG encaminhou para o município de Itapeva uma solicitação até de melhoria do mobiliário ali do nosso IML, do nosso prédio, que é do Estado. E pedindo para que Itapeva comprasse novas mesas, novos armários, novas cadeiras, para ter um conforto para os trabalhadores que ali executam suas funções. E eu não achei muito justo para Itapeva, porque nós atendemos toda uma região. A gente já está dando funcionário, aí com os parcos recursos financeiros que a gente tem, ainda vamos ter que comprar móveis. E eu levei esse pleito ao Condersul. Né? Conversei com o prefeito Sérgio de Apiaí, que é o presidente do Condersul, e ele compreendeu, e todos os prefeitos daqui da nossa região entenderam da importância de termos um ML melhor equipado, até para o conforto daqueles funcionários que prestam serviço à população, e o Condersul vai topar isso daí. Então, assim, a gente vê que a região, não só Itapeva, mas a região está se mobilizando para ajudar. Então, isso tudo também foi levado para São Paulo. Então, agora, essa segunda-feira, a gente deve ter o retorno. E depois eu passo aqui para vocês do Grupo Cristal de Rádio. Mas você não me respondeu. Pois não. Vamos usar uma força política estadual para poder agilizar esse imbróglio que ficou não, o IML? Podemos usar. Mas eu estou dando o tempo que eles me pediram, que é até segunda-feira. E aí sim a gente... Vamos ver qual será o desenrolar ali. Mas eu creio que ele vai ser bastante positivo para nós, sim. Então tá. Então nós gostaríamos só do nome da pessoa em Sorocaba, onde está tratando com a prefeita sobre a instalação do IML. Não guardei. Ah, não, é o Dr. Túlio. Ele é o responsável pelo IML regional aqui. Tá. Ele é o médico responsável por toda a região. Então, nós vamos pedir para o nosso jornalismo, porque tem aquela forcinha, aquela pressão saudável, sabe, Adriana? Uhum. Que faz parte da vida de todos nós, não é? Então, na terça-feira, nosso departamento de jornalismo, que está um pouquinho enxuto demais, mas eu cuido disso também, com o maior prazer, vou ligar para o Dr. Túlio, sim, em Sorocaba, para poder agilizar. E é perfeitamente compreensível que se aplique, nesse caso, o plantão à distância, sim, como tem na Santa Casa. Sim, é o sobreaviso que a gente fala, né? Ele fica de sobreaviso na casa dele. Houve uma necessidade de acionamento, a Polícia Militar ou a própria Polícia Civil vai acionar esse funcionário, ele vai lá, vai abrir, vai recepcionar, vai tomar as medidas que ele tem, até que o médico venha. Para ali ele atuar como auxiliar ali dentro daquela necessidade que se apresenta. Nós agradecemos à prefeita Adriana, não é? E agradecemos ao Lima e ao Furlan e a toda a equipe da rádio envolvida aí no nosso podcast de hoje. Muito obrigada, Adriana, Obrigada. E que você consiga realizar os sonhos aí dos itapevenses. Amém. Obrigada, dona Terezinha. Deus abençoe toda a audiência e vocês aqui do Grupo Cristal. Terezinha, Adriana, muito obrigado. Mais uma vez a gente agradece a você que acompanha o Grupo Cristal de Comunicação, também pelas redes sociais, pelas nossas emissoras. E até um próximo assunto com a nossa prefeita e com a nossa Tere. Até mais.